Como falar de Jesus em conversas simples do dia a dia. É sobre isso que nós vamos conversar no GuianaCast de hoje, episódio 2. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast semanal, onde nós vamos conversar sobre vida com Deus, rotina, organização, autoestima. Eu sou a Mari, do @guinavi e Guiana no YouTube. Meu objetivo com esse podcast é te inspirar, te motivar, te ensinar sobre esses assuntos, de maneira leve e trazendo essa realidade da vida real, que eu sei que é necessário falar sobre realidade da vida também. O tema vocês que escolhem toda semana lá na caixinha de perguntas que eu coloco no Instagram. E dessa vez, nesse podcast, nós vamos falar sobre como inserir Jesus em conversas simples. Eu considero esse tema como uma forma de continuação do tema anterior, que foi Jesus te chamou para influenciar. Se você não ouviu, você pode ouvir no YouTube ou no Spotify e já está disponível lá para você ouvir, tá super edificante, você vai gostar. Bom, esse tema é super necessário, Nós como cristãos, como eu conversei no podcast anterior, nós fomos chamados para influenciar pessoas, para trazer vida de Deus aonde nós passarmos. E claro que é um desafio muito grande a gente falar de Jesus de repente, às vezes a vergonha, às vezes a insegurança, mas é algo que nós fomos chamados para fazer. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso, como inserir Jesus em conversas simples do dia a dia. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é quais são as situações do seu dia a dia, Identificar em que lugar você está e ir intencionalmente para esses lugares já é um passo bem interessante, porque você saber que aquele dia, você já acordar, já orar e falar para o Senhor que você quer ser usado naquele dia, tenho certeza que o Espírito ele vai te mostrar o momento que você vai sentir um impulso ali para poder falar com alguém, para poder contar um testemunho, sabe? É claro que a boca fala do que o coração tá cheio, então essa é a dica número 1, eu acho. Você se encher de Jesus, Você não vai falar de Jesus se você não estiver cheio de Jesus. Não tenta cumprir uma metinha por dia nesse sentido, só cumprir uma meta e ser como Marta, que estava super servindo a Jesus, que não é um problema servir a Jesus, mas Maria escolheu a melhor parte, que era desfrutar da presença de Jesus. E quando você desfruta da presença de Jesus, automaticamente o seu coração se enche do Senhor e é muito mais fácil falar dele, porque o seu coração está cheio. Então, Mateus 12:34 diz exatamente isso, a boca fala do que o coração está cheio. Então você não vai precisar forçar nada, porque o seu coração já vai estar cheio do Senhor. É igual pessoa apaixonada. Não sei se vocês já estiveram perto de alguém muito apaixonado por alguém. Ela só fala daquela pessoa. É impressionante. Ela arranja assunto só para falar daquela pessoa. Então, seja apaixonado pelo Senhor, porque isso reflete nas coisas que você fala. Assim como o contrário também. Então, se policia, no que você tem enchido o seu coração. Se você tem enchido o seu coração, gastado mais tempo com uma série na Netflix, com o seu trabalho, com pessoas, enfim, aquilo que você mais gasta tempo, aquilo que você deposita ali mais tempo da sua vida e dá essa prioridade na sua mente também, porque assim, a gente tem o nosso dia, Eu, por exemplo, eu trabalho a maior parte do meu dia, mas o trabalho, ele não preenche o meu coração como Jesus preenche, Então, na verdade, eu faço meu trabalho com a ajuda do Espírito Santo, conversando com ele durante o dia, mandando às vezes uma mensagem para alguém porque o Espírito me incomodou de mandar e falar algo nos stories ou enfim. Então acaba que eu vivo com ele. A questão não é você ficar 3 horas no seu devocional e 1 hora trabalhando e aí pronto, isso é priorizar o Senhor. Não. É priorizar no seu coração, é o espaço que você dá para as outras coisas no seu coração que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E não tem como você
falar de Jesus para as pessoas no seu dia a dia se você estiver preenchendo seu coração com outras coisas. Porque senão você vai falar dessas outras coisas. Então, preenche o seu coração do Senhor e deixa Ele como prioridade no seu coração, mesmo que você esteja estudando. Deposita toda a sua confiança no Senhor. Entenda que Ele está com você durante todo o seu dia. Então, faça tudo para a glória dele. Entenda que a sua vida tem que refletir o Senhor. Então, isso são frutos do Espírito, né? As árvores, elas não se esforçam para dar frutos se elas estiverem saudáveis. Então, os frutos do Espírito são algo, são coisas, né, que acontecem na nossa vida, atitudes que não são forçadas. Você simplesmente dá esses frutos conforme você busca o Espírito. Bom, então, buscar o Espírito Santo reflete os frutos do Espírito, né? E eu falei também no outro podcast sobre influenciar. As suas atitudes vão influenciar mais do que as suas palavras. Então, se encha do Senhor, porque isso reflete nas suas atitudes e no que você fala. Então, isso é ótimo, porque em conversas simples do dia a dia, tipo, pensar, sei lá, como tá o clima hoje, você já consegue inserir o Senhor, porque já tá preenchendo seu coração. Então, por exemplo, alguém chega pra você e começa a falar sobre o clima e tal. Nossa, hoje o dia tá fechado, né? E, enfim, falando algo desse tipo, reclamando de algo, e você fala, nossa, eu gosto muito desses dias porque me lembra de quando eu conheci Jesus, sabe? A minha vida era tão preto e branco, e depois que conheci ele, parecia que abriu um sol e um arco-íris, e a minha vida ficou completamente diferente, sabe? E é tão natural você falar dessa forma, talvez, pra alguém. É claro que eu dei um exemplo que eu não sei se acontece com todo mundo isso, mas dei um exemplo bem bobinho, mas é assim que acontece, sabe? Porque aquilo te transformou de tal forma, eu não sei vocês, gente, mas o Senhor, ele me transformou de tal forma que é muito, muito impossível não falar disso, sabe? Não dá pra não falar disso, porque eu tive uma transformação de vida muito absurda. Se eu não falasse, não sei, ia ficar entupido na minha garganta, porque não dá, eu tenho que falar desse Jesus que transformou a minha vida. Então, entrega as primícias do seu dia ao Senhor e pergunta ao Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Usa a minha vida. Não quero ir para a escola de novo e só ir para a escola. Quero que pessoas sejam tocadas através da minha vida, através de um testemunho, de um comentário, porque às vezes é realmente um comentário que você faz, a pessoa se interessa e você consegue inserir Jesus ali, sabe? É algo simples, é algo tipo, alguém tá falando sobre algo e você fala, não, vou orar pela sua vida. É uma frase muito simples, eu vou orar pela sua vida. Eu posso orar pela sua vida? E aí você chama a pessoa no cantinho, ora por ela. Sabe, isso já é inserir Jesus nos seus contextos aí do dia a dia. Então, pergunte ao Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? E essa é a nossa missão aqui na Terra, sabe? Na eternidade, você não vai poder fazer isso, você não vai poder evangelizar ninguém. Essa é a nossa missão agora. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, seja o seu colega da escola, seja a pessoa aleatória do ônibus, seja a pessoa aleatória da feirinha, você tem que pregar o evangelho. Então, seja crianças, seja pessoas com transtornos, qualquer outro tipo de pessoa também, né? É muito importante lembrar das crianças também, que infelizmente tem muitas igrejas que não têm ministério infantil e não pregam para crianças, e eu acho isso um absurdo, né? Obviamente. E pregue para crianças também. Claro que pregar para as crianças é diferente do pregar para adultos, mas é possível. Então, pregue para toda criatura. E lá em Romanos 8,19 diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E você é filho de Deus. Você que aceitou Jesus, você é filho de Deus. Então, assim, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Se nós não nos posicionarmos, perdão, quem vai se posicionar, sabe? Se nós não falamos do Senhor, como essas pessoas vão conhecer o Senhor? Inclusive, tem algo lá na palavra também, eu não lembro qual é o livro, que fala exatamente isso. Como ouvirão se não há quem pregue, né? E
isso é muito forte, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, se você não fala, alguém não ouve. Se alguém não ouve, ela não recebe. Então, entenda que essa é a sua missão. É pregar o evangelho a toda criatura. É falar da palavra porque a fé vem pelo ouvir. E só tem como alguém ouvir se você falar. Então, independente de ter um momento oportuno para isso, isso também está na Bíblia. 2 Timóteo 4:2, Paulo está falando para Timóteo, né? Para ele pregar a palavra, quer seja oportuno ou não. Então, é falar com amor, é claro, você vai falar com muita paz, muita sabedoria, muito amor, mas é sendo oportuno ou não. Porque às vezes não vai ter oportunidade de você falar, mas busca a oportunidade, sabe? Não deixa passar mais um dia só porque não teve oportunidade, eu não falei de Jesus hoje. Não precisa ser assim, né? Então, não tenha medo, busca a oportunidade. Então, independente de ter uma brecha ou não para falar dele, arranje, entendeu? E tá tudo bem. Então, essa é a sua missão. Eu espero que você tenha entendido esse detalhezinho, né? De que é algo que o Senhor nos mandou fazer. Então, se você tem apreço pela palavra, essa é a sua missão, esse é o seu propósito. Eu vejo muitas pessoas às vezes paradas porque não descobriram seu chamado, né? Chamado. Tem 5 ministérios lá na Bíblia, né? E às vezes a pessoa está esperando receber um daqueles 5 ministérios para poder começar a fazer algo. Mas existe um chamado que é de todos nós e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o nosso chamado. Independente de você ser um pastor, independente de você ser um evangelista, um mestre, e de pregar o evangelho a toda criatura. Como você vai fazer isso que é o seu chamado, né? Que é aquele chamado mais específico. Então, existem pessoas que foram chamadas para falar do evangelho de outras formas e cuidar de pessoas de outras formas. Mas esse vai ser sempre o nosso chamado aqui na Terra. E é isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu espero que tenha aberto os seus olhos e que você possa inserir o Senhor no seu dia a dia através do que o seu coração tá cheio, que é dele. Então, se você não tem preenchido seu coração de Jesus, é por isso que você está tendo dificuldade de falar dele, porque o seu coração não está queimando por ele. Então, quando o seu coração começar a queimar, assim você vai conseguir falar do Senhor para outras pessoas sem problema nenhum, porque vai ser algo muito natural na sua vida. E não desperdice a oportunidade que você tem, né? Eu não era convertida quando eu era da escola, quando eu estudava, né? E eu perdi essa oportunidade da minha vida, porque eu não conhecia o Senhor. Na verdade, eu conhecia e não queria me entregar totalmente a Ele. Então, eu perdi essa oportunidade. Se você tem a oportunidade hoje de pregar na sua escola, aproveita. Se você tem a oportunidade de pregar no ônibus, na internet, enfim. A internet é um meio muito bom, é claro. Eu não acho legal você só pregar na internet também. Mas é um meio de alcançar muitas pessoas. O meu Instagram alcança muitas pessoas, graças a Deus, o canal. E eu sou muito grata por isso, pelo Senhor me usar nas redes sociais também. Mas é importante que você pregue para as pessoas do seu dia a dia, que você tem contato pessoalmente, porque é muito, muito importante. Pode mudar a vida daquela pessoa ouvir de Jesus. Então, pode não, vai mudar a vida daquela pessoa, né? Se ela tiver com esse coração pronto para ouvir. E caso ela não esteja com o coração pronto para ouvir, se você tem aquele amigo ou amiga complicada que não liga para o que você está falando, ora por essa pessoa incessantemente até o dia dela abrir o coração dela, porque eu creio que nós não devemos desistir dessas pessoas. Então, ora pela vida dessa pessoa e continua falando de Jesus. E dessa forma, bem leve, bem natural, sem forçar. Porque isso é um fruto do Espírito mesmo. É algo que você tá tão cheio daquilo que você precisa falar disso. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu vejo vocês na semana que vem, nesse formato aqui. Essa semana também tem vídeo no canal. E eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Curte, né, se você gostou. E comenta, se você estiver ouvindo pelo YouTube. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, se você gostou desse podcast, se abriu seus olhos.
E é isso. Eu vejo vocês lá no @guianavi no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau!